é o tão falado efeito sanfona, né? E por que ele Então, acontece? vamos lá, né? Eu acho que quando a gente fala de, a gente tá falando de peso, de ganho de peso, né, de excesso de gordura corporal, vale frisar que a gente está falando de uma doença, né? Estar acima do peso, né, é uma doença. Já foi pela OMS, hoje já é definido que sobrepeso e obesidade são doenças crônicas que não têm cura, tem tratamento. E aí a gente entra um pouquinho no efeito sanfona. Então, o efeito sanfona, que o paciente tanto vive, a maioria dos pacientes acabam vivendo esse efeito sanfona, é a perda de peso e aquele reganho de peso depois de um tratamento que foi abandonado, né? Então, quando a gente fala que uma doença é crônica, ela não tem cura, o tratamento, o acompanhamento, ele deve ser feito para a vida toda. Eu sempre uso o exemplo da hipertensão, quem tem hipertensão ou quem tem diabetes. O paciente não vai regularmente no médico, faz exames, toma o remédio direitinho, segue a dieta, faz exercício. E isso para a vida toda, depois que ele diagnostica, né? Então, o mesmo vale para quem tem excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, né? Esse tratamento, esse acompanhamento devem ser feitos para a vida toda. Então, o que acontece na maioria dos casos é que os pacientes começam um tratamento, perdem peso, né? Eles passam a fase da perda ativa do peso, conseguem chegar na sua meta. Cheguei num peso legal. E o que a maioria dos pacientes fazem? Eles acabam abandonando o tratamento. Não é que eles voltam no endócrino, continuam usando remédio, ou sem remédio também, fazendo exercício, né? Continuam com a alimentação que mudou durante a perda de peso. Então, o paciente volta a ter os hábitos que ele tinha antes da perda. Ele vai deixando de fazer exercício, ele não se importa mais muito com o sono, ele não mantém mais a rotina de alimentação que ele estava tendo e para, né, os pacientes que a maioria deles tem indicação de usar remédio, né, que estava em uso do remédio, para o remédio. E aí o paciente aos poucos vai reganhando peso. Então, reganhar o peso, na verdade, é fisiológico da doença quando a gente para qualquer tipo de tratamento. O nosso corpo, o nosso cérebro, eu brinco que ele é burro, porque ele entende que o maior peso da nossa vida é o nosso peso ideal. Então, se eu cheguei nos 100 quilos e eu tô num processo de perda de peso, e tô nos 80, o meu corpo com 80 quilos sempre vai querer voltar para os 100. Por isso que é tão difícil, também mais um dos motivos, manter o peso perdido. A fase de manutenção é a fase mais difícil e é onde os pacientes acabam abandonando. Então aí gera esse efeito sanfona do sobe e desce do peso.